Talvez não, né? Por conta sabe quando a gente não viveu, né? A gente só sabe quando a gente vive algumas coisas. Mas o que eu posso falar para as pessoas, né? E que talvez chegue uma pessoa hoje falando, não se sinta só, cuide da sua parte da sua saúde mental, preste atenção nos sinais que seu corpo dá. Talvez a pessoa fale, não, eu não preciso disso, eu tô ótimo, né? Mas a gente sabe quando a gente não tá tão bem assim, né? O nosso travesseiro conversa com a gente. E a gente sabe quando alguma coisa está acontecendo. E prestar um pouquinho, eu acho que olhar para um pouco para a experiência dos outros, para quem já percorreu aquele caminho, né? Aquela Fernanda, ela poderia um pouco se abrir para olhar para o caminho que essa Fernanda percorreu e as dificuldades que ela enfrentou, que fez com que ela chegasse hoje aqui, né? Mas eu acho que a gente prestar atenção também nos caminhos já percorridos por outras pessoas pode ajudar a gente a não ficar tão achando que a gente está certo, né? Que a gente não tem outra solução a não ser aquela que a gente está seguindo. Eu acho que a gente precisa prestar atenção no outro, né? No caminho que o outro já percorreu. Tá. E no momento da iniciativa privada, em que você trabalhava 14, 18 horas por dia, você hoje, Fernanda, brigadista, com toda a sua bagagem, vivência, o que você falaria, orientaria aquela Fernanda que está passando por aquele movimento de eu quero estudar, mas não tenho tempo, eu quero estar descansada, mas eu estou cansada, aquela confusão mental toda nesse processo de estudo para concurso? O que eu falaria é, primeiro, olhe para você, entenda o que você deseja de fato, né? E eu fiz esse exercício naquela época. Eu trabalhava 16 horas, mas aí eu comecei a olhar eu começava a olhar para as pessoas que já tinham percorrido, que eram mais velhas do que eu, que tinham mais experiência do que eu e como elas estavam. Eu olhei para aquelas pessoas e eu identifiquei o que eu não queria. Primeiro eu comecei a identificar o que eu não queria para minha vida. Eu não queria trabalhar 16 horas por dia. Eu não queria chegar aos 40 e poucos anos e ter olhado para trás e falado, puxa, eu não consegui ter filhos porque eu me dediquei a vida inteira no trabalho. Eu não queria isso para mim. Então eu comecei pensando no que eu não queria para mim. E a partir daí, eu comecei a tentar montar na minha cabeça uma estratégia. E eu acho que estudar é estratégia. É montar a estratégia. Dentro daquilo que pode para você. O que funciona para o que funcionou para você, Jefferson, não funciona para mim. E assim, o que funciona para mim? Funciona estudar à noite depois que eu chego do trabalho? Não funciona. Tudo bem, então eu vou ver o que dá para eu fazer ali dentro. O que dá para eu mudar na minha rotina, né? Porque a gente tem que entender até onde a gente pode ir, a gente tem que entender os nossos limites, e isso é com autoconhecimento. É olhar pra gente, perguntar pra gente e ser sincero com a gente mesmo, né? Perceber assim, meu limite tá aqui, então eu vou parar, né? Não tentar ultrapassar ele. E comemorar as vitórias, eu acho. A gente precisa comemorar vitórias, pequenas vitórias que a gente consegue. Então, naquela época, às vezes eu me cobrava tanto e eu não comemorava que eu tinha conseguido esgotar um conteúdo. Puxa, eu consegui esgotar o conteúdo X de tributário que eu queria. Nossa, que legal que eu consegui. Então, eu falava assim, o que eu pensava na época? Ah, não, eu consegui esgotar o conteúdo tudo, eu já estava me cobrando o próximo. Nossa, mas será que eu vou conseguir esgotar o outro? Eu não comemorava. E isso tira de você também, porque eu acho que estudar para concurso é cruel, é solitário, por quê? Porque você não tem, ao contrário de quando você está trabalhando, né? Que você trabalha e se dedica a horas do seu trabalho, você acaba tendo, de alguma maneira, feedback. Você tem feedback do seu chefe, você tem feedback dos seus colegas, você tem feedback das metas que você cumpre. E isso é analisado várias vezes ao longo daquela sua trajetória profissional, né? E você tem a oportunidade de melhorar de acordo com esse feedback. Você tem essa oportunidade. Estudar para concurso é muito cruel, porque assim, o feedback você vai ter no dia da prova, quando sair o gabarito e você vê se você acertou ou se você errou. Então, você cria uma expectativa lá. Então, se a gente começar a dar o nosso feedback ali, eu consegui esgotar esse conteúdo, puxa, que legal, consegui esgotar esse conteúdo. Passei de nível. Passei de nível, vamos lá? Sabe, de alguma forma eu fiz isso, né? Eu fiz isso de alguma maneira, porque eu fui vendo, bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu fui um pouco estrategista, eu acho. Em toda a minha preparação, em todo momento de preparação, esperei alguns momentos adequados para eu fazer certas coisas. Mas não é fácil. E você está fazendo uma escolha. E toda escolha tem uma renúncia.
Então, eu estava renunciando uma coisa para outra que eu absolutamente não sabia se ia dar certo. Eu não tinha a menor noção se ia dar certo. Né? Então, você está renunciando a uma coisa que você já está ali, que de certa forma está na sua mão, por uma coisa que você não sabe. Se naquela época você tivesse um espaço para poder expor todos esses sentimentos, frustração, nervosismo, ansiedade, você acreditaria que seria mais fácil? Nossa, sim. Quem me dera eu tivesse um brigadista em saúde mental naquela época que eu pudesse, na hora do desespero, virar e falar: me ajuda, socorro. Não sei o que fazer, estou em desespero. Ou de ter encontros que fossem periódicos, com pessoas, rodas de conversa. Eu acho que isso funcionaria super bem, sabe? Rodas de conversa entre pessoas que estão vivenciando aquele momento. Porque a troca de experiência, de você olhar para o outro e falar: não sou só eu que estou passando por isso, o outro também está. Né? Eu estou vivendo uma dificuldade, o outro está vivendo outra. Vamos ver como é que a gente consegue se ajudar de alguma maneira? Então, eu acho que a interação entre as pessoas é importante. As pessoas hoje, por conta da vida que a gente leva hoje, né? A vida hoje é completamente digital, tudo é online. Não tem contato físico mais com as pessoas, né? O concurseiro, ele não tem contato físico com as pessoas, assim, exceto da família ali, do pequeno núcleo dele, Que não entende ele, né, na que não verdade? entende ele, que ele está conversando com pessoas que não entendem a língua dele. Então, assim, eu acho que ter esses momentos de troca, ainda que sejam rodas de conversa online, mas que as pessoas estejam no vídeo, Um se ambiente. olhando, se vendo, compartilhando, eu acho que seria essencial. Aliás, é uma proposta que eu faço para você. É um ambiente bastante, vamos dizer, um ambiente controlado em que as pessoas se entendam. Sim, Um ambiente controlado em que as pessoas se entendam e que as pessoas possam ter voz para poder colocar todas as suas angústias, todos os seus medos, ter um profissional ali para poder gerir, né? E quando a pessoa saísse desse encontro, ela saísse mais leve para poder se dedicar aos estudos. sim, eu acho que é esse momento em que as pessoas possam conversar sobre as suas angústias e que elas se sintam acolhidas também, principalmente. Né? Quando a gente está estudando para concurso, a gente não, na grande maioria das vezes, a gente não recebe o acolhimento das pessoas que estão em torno da gente, pelo contrário. Né? As pessoas, às vezes, nos julgam pelas escolhas que a gente fez, as pessoas desacreditam que você vai conseguir, as pessoas não têm ideia do quanto você está angustiado e do quanto você ainda, do caminho que você tem pela frente, o quanto aquele caminho gera ansiedade para você. Então, eu acho que, assim, são raras as pessoas que conseguem o acolhimento necessário para esse momento. E administrar toda essa multidão de emoções. Exato. Você acaba começando a acreditar que você é uma outra pessoa que você não é. Sim. E você começa a questionar a sua escolha. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu fiz a escolha certa? Porque, assim, tá todo mundo em volta me julgando e falando que eu fiz a escolha errada. Né? E passa concurso, não vem aprovação e passa Exato, exato. Eu lembro que antes de eu fazer essa escolha, enquanto eu estava na iniciativa privada, e que eu fui fazendo vários concursos e que eu fui reprovada em todos, vários eu fui reprovada. Quantas histórias tristes também. Não fala só de aprovação, não. Quais exatamente. concursos você ficou reprovada? Nossa, eu fiquei reprovada no ICMS Amazonas, ICMS Minas, ICMS Rio Grande do Sul. Tudo da área de ICMS. Tudo da área de ICMS. Auditor da Receita eu fiquei reprovado em 2. E alguns menores que eu fiz, assim, na época, do tipo... Sabe quando você está estudando e aí você resolve abre escrevente do TJ. Aí você acha que... eu vou fazer escrevente do TJ. Estou estudando novo, eu passo no escrevente do TJ. Fui fazer também e fui reprovada no escrevente do TJ, porque também eram matérias que fugiam muito, né? Então, eu não tinha feito direito ainda, eu só tinha a formação em administração. Eu fiz direito depois, já no Tribunal de Contas. Então, nessas reprovações, eu lembro que algumas colegas minhas que eram de fora do mundo dos concursos, elas ficavam um pouco assim... Elas falavam assim: nossa, Fernanda, você vai viajar de novo? Você vai fazer concurso onde mesmo? Eu vou lá pro... eu me inscrevi também uma vez no ICMS, e que eu tinha que viajar para Natal. Acabou não dando para eu viajar para Natal por causa do trabalho. Porque eu tinha uma viagem de trabalho e eu ia voltar e não ia dar tempo de eu viajar. Então, eu perdi essa prova.
E as minhas amigas falavam assim, mas você vai fazer esse mês Amazonas, cara? Você vai morar no Amazonas? E assim, pra quê? Pra que essa escolha? Se você já tem seu Se emprego, você tem já seu tem seu salário em emprego, São pra que Paulo, seu essa carro. escolha, sabe? Ninguém entendia, né? E as minhas amigas todas trabalhando em empresas privadas nessa época, as amigas da faculdade, todas inseridas no mercado de trabalho privado. Eu era a única que estava ali diferente, sabe? Então, meio que eu não cabia mais naquele espaço. Você não tinha sua comunidade. Não tinha. Eu sentia a falta de ter essa comunidade. E, na época, eu encontrava isso um pouco no curso presencial, que hoje não tem mais. Então, se naquela época para mim era difícil, eu imagino hoje. Como é solitário, como é angustiante, você não saber o que está acontecendo em volta, você não ouvir outras opiniões de quem está vivendo o mesmo momento que você. Né? É muito complexo. E o acolhimento, ele é necessário para que você valide também os seus sentimentos. Você precisa ter validado esses sentimentos, porque esses sentimentos, eles são comuns a quem passa por esse momento. E a validação de sentimento é essencial você validar, né? Aliás, é a base do acolhimento, é você validar o sentimento do outro. É você compreender que o outro talvez não sinta como você. E quem está fora do mundo de concurso, é difícil validar esses seus sentimentos. É muito difícil eles terem se colocar no seu lugar, porque eles desconhecem aquele lugar. Absolutamente eles desconhecem. Eles desconhecem a dor do concurseiro. A dor do concurseiro. Você tocou num ponto aí que é até um tema de um livro. A dor do concurseiro. Quantas dores existem aí no mundo aí de quem está estudando para concurso público? Então, são muitas dores, né? Eu acho a dor da dúvida, é a dor da incerteza, é a dor de você parar a sua vida para aquilo e renunciar uma grande parte da sua vida por uma escolha que você está fazendo que você absolutamente não sabe se vai dar certo. É você renunciar a momentos em família, é você renunciar a natais, ano novo, que você teria com a sua família e você não pode ter. A dor da aceitação. A dor da aceitação. É a dor de você aceitar que você não está tão bem preparado. É a dor de você aceitar a derrota de não ter passado no concurso. Né? Dá para trabalhar tudo isso? Claro! Claro que dá. E, principalmente, assim, essas dores, você precisa reconhecer essas dores em você, aceitar essas dores, aceitar que elas existem. E, a partir daí, a partir do reconhecimento da dor, que você consegue falar sobre as dores, elas se tornam melhores. Eu costumo dizer que a dor, quando ela dói em silêncio, ela dói muito mais.